experimental. A museologia experimental, num sentido mais introdutório do termo, não seria exatamente para a gente um conceito passível de ser definido. Na verdade, é um termo utilizado na museologia já há mais de 30 anos, tem uma historicidade própria, a qual a gente vai abordar, mas ela é para o laboratório de museologia experimental, para o grupo de pesquisa em museologia experimental e imagem na Unirio, uma metodologia de trabalho, uma metodologia de pesquisa para olhar a prática museal a partir de um outro viés, que talvez não seja o viés hegemônico da teoria da museologia tradicional. A museologia experimental, ela nos faz interrogar a própria ideia de museu à luz dos conceitos que a gente vem trabalhando associados à ideia de museu nos últimos anos e principalmente se perguntar sobre as próprias perguntas que a gente coloca sobre o museu. Quando a gente está constantemente perguntando o que é museu, parte-se de um princípio positivo de que o museu é alguma coisa passível de definição com alguns termos e alguns conceitos. Talvez seja, mas a gente tem uma grande dificuldade de encontrar esses termos e esses conceitos. E esse não é o objetivo da museologia experimental, esse tipo de definição. Na verdade, a gente busca, dentro da ótica experimental, olhar para o museu sobre um outro ponto de vista, perguntar ao museu não o que ele é, mas perguntar o que ele faz. O que fazem os museus? O que os museus produzem socialmente? Para as trans, que o museu não vai ser definido como uma finalidade, mas como um meio, uma plataforma para se obter alguma coisa, para se alcançar alguma coisa. Por isso que ele vai dizer que o museu não pode ser definido como objeto de estudo da museologia, mas como uma instituição que ela é resultado de um processo mais amplo que a gente entende hoje como a musealização. Então, olhar para a museologia de um ponto de vista pragmático, que é o que faz a museologia experimental, significa entender a musealização como um ato de criação, uma experiência de criação social que produz valores, cria realidades, instaura regimes de valores específicos e a partir dessa lógica a gente começa a entender que não existe apenas um regime de valor hegemônico, mas vários regimes de valores. Então hoje a gente se depara com uma diversidade da prática museal e uma diversidade dos meios de engajamento e de apropriação da atividade patrimonial que questionam essa unidade, essa hegemonia do museu moderno como um conceito passível de ser definido em alguns termos. O museu, de fato, não é um conceito positivo, ele é um conceito constantemente questionável, até porque ele está ligado a uma sociedade que o está questionando a todo o tempo no mundo pós-colonial. Então, a museologia experimental e a diversidade das formas de apropriação do patrimônio no presente, ela nos leva a um questionamento constante das práticas museais atuais e a um questionamento constante das chaves conceituais que utilizamos para refletir museu e museologia no presente. Então, a partir dessa metodologia, a gente pode pensar mais em termos de criação do que em termos de produtos criados. E aí eu recorro a alguns autores que estavam na base da museologia experimental nos anos 60 e 70, Por exemplo, a Mathilde Beleg, ela vai dizer que o museu ele não é um lugar de armazenamento, mas ele é uma linha de passagem. Essa ideia de linha de passagem vai diretamente ao encontro da ideia de construção de valores. E aí eu pego um termo do Daniel Fabre, que eu acho que é fundamental para entender o ato da musealização, que ele vai definir a criação por meio da passagem
passagem criativa, né, que ele vai chamar de uma travessia, de um valor de produção de novos sentidos a partir daquilo que nós recebemos como legado do passado. A museologia experimental trabalha exatamente na lógica da construção do novo e não da retenção do passado, muito embora a gente retenha o passado para construir o novo. Então não é possível abandonar completamente as nossas heranças, mas a gente precisa, de um ponto de vista experimental voltado para o presente, olhar para essas heranças de maneira crítica, para reconhecer que existem outras heranças, para reconhecer que as heranças elas estão constantemente em processo de negociação, de redistribuição, de reagregação, né? E são esses os processos que fazem dos museus atos criativos e atos de transformação. Os museus, portanto, eles contribuem para a transformação da sociedade, eles contribuem para a construção de novos valores a partir das heranças do passado, e é nesse sentido que eles estão constantemente rompendo com a herança colonial que instaurou museus e patrimônios dentro de uma lógica eurocêntrica. Hoje, a museologia experimental nos auxilia a questionar essa unidade conceitual e prática do museu, olhando para a diversidade das práticas e a diversidade dos regimes de valor que instauram e informam as práticas no presente. Sobre as bases históricas da museologia experimental. O termo museologia experimental, ele nos remete particularmente aos anos 60 e 70, quando na França um grupo de conservadores e profissionais do patrimônio resolvem criar uma associação nacional voltada para museologia e experimentação social. Essa associação se chamava Museologia Nova e Experimentação Social e ela tinha o propósito de questionar as práticas hegemônicas dos museus da época. Só que essa associação, efetivamente, ela só vai se firmar nos anos 80, mas o pensamento antecede a ela, né? E nós somos hoje confrontados com a ideia de que há uma possível origem francesa do movimento da nova museologia, que obviamente é um movimento que se organiza primeiro na França e depois se torna um movimento internacional, e o próprio movimento da museologia experimental que antecede a nova museologia. No entanto, a partir de pesquisas recentes, a gente começa a ver que a museologia experimental ela é muito anterior mesmo àquilo que começou a se entender na Europa como museologia experimental ou a linha de museologia ligada à experimentação social. Se a gente pegar, por exemplo, na América Latina, as práticas desenvolvidas mesmo no Brasil, nos anos 50 e 60, com o Museu do Índio no Rio de Janeiro, com os primeiros museus em periferia que começam a surgir na América Latina nos final dos anos 60, início dos 70, os museus de vizinhança nos Estados Unidos, todas essas práticas, curiosamente, elas vão chegar até nós hoje, na teoria e na história da museologia, por meio dos autores europeus. Mas elas não acontecem na Europa, elas acontecem justamente nas ex-colônias, e elas vão ter um sentido de ruptura que é fundamental para a museologia experimental, né? Porque, na verdade, elas não vão se organizar como um movimento, por isso que a gente não tem como atribuir uma origem específica à museologia experimental, mas se a gente pensar nos atores que ocupavam essas posições num campo de novas práticas que antecediam ao próprio movimento da nova museologia, a gente vai ver que esses atores não eram europeus. E esse é um ponto bem interessante de se observar hoje em dia, com uma certa crítica histórica, sobre esse movimento que se organizou formalmente ao longo dos anos 80. Se a gente pegar, por exemplo, teóricos, pensadores, mas que estavam completamente embebidos e engajados na prática museal subversiva nos anos 60 e 70, a gente vai ver, por exemplo, a participação de autores como Valdiza Rússio, o próprio Mário Vasques, Marta Rona e outros latino-americanos que estavam presentes em encontros do ICOM nos anos 70, depois vão estar presentes no ICOM e no ICOFON a partir dos anos 80 e vão fomentar as bases para estruturar aquilo que se organizou, primeiro em 83 no ICOFON, depois em 84 em Quebec e em 85 em Lisboa, como a nova
nova museologia. Então, a nova museologia ela é o resultado de todo um processo em cadeia de novas práticas, de práticas subversivas, de práticas subalternas, usando o termo do Geraldo Morales Moreno, que hoje olha para essas experiências como experiências subalternas, não porque essas experiências estavam no Sul ou porque elas estavam nas ex-colônias, mas porque elas questionavam a museologia hegemônica da época. Então, esses autores eles vão estar pensando e principalmente colocando em prática formas de museologia que ainda não eram pensadas nas antigas metrópoles, né, e que vão, sem sombra de dúvidas, influenciar as práticas subversivas que vão acontecer, por exemplo, na França, com os ecomuseus, com o Creusot, que vai ser criado em 1974, né, mas sabendo que já havia práticas anteriores, né? O projeto, por exemplo, de Mário Vasques, da Casa del Museu, que era um projeto voltado para a periferia, era um projeto estruturado a partir de uma lógica de descolonização do patrimônio ameríndio. Ela vai ser desenvolvida no final dos anos 60, né? O próprio conceito também, de certa maneira, de descolonização do patrimônio que o Mário Vasques vai investir na constituição da museografia do Museu Nacional de Antropologia, na Cidade do México, ele vai ser desenvolvido ao longo dos anos 60. E esse autor, eu estou citando o Mário Vasques, mas a gente poderia falar de outros, como a própria Valdiza Russo, no Brasil, eles vão circular entre os principais autores da nova museologia, né, que vão instaurar a nova museologia nos anos 80. É muito importante apontar, por exemplo, a proximidade do Mário Vasques com o Hugues de Varine, né, que vai ser talvez a principal voz da nova museologia, depois que o André de Vallée propõe esse termo. O Hugues de Varine, em particular, ele vai ter uma sensibilidade, uma abertura dentro do ICOM para essas vozes dissonantes, o que vai culminar efetivamente com a conferência de 1971, que vai acontecer na França, em Grenoble, Dijon e Paris, e que vai ser uma conferência em que alguns autores das colônias, né, africanos, latino-americanos, americanos da América do Norte, né, vão colocar determinados questionamentos que vão gerar um movimento de ruptura com a museologia europeia, com a museologia eurocêntrica, e que vai, obviamente, também ter a sua culminância latino-americana em 72, na Mesa Redonda de Santiago do Chile, né? Mas é claro que, mais uma vez, essas experiências, antes de serem oficializadas pelos órgãos normativos que estavam atentos a elas vão ter uma grande expressividade nos contextos latino-americanos, especialmente nos contextos ditos subalternos, antes mesmo do centro ser chamado a atenção para elas. Então, a gente vem pensando uma metodologia de trabalho para permitir a observação empírica das práticas museais no presente, a partir dos trabalhos de pesquisa em andamento no Laboratório de Museologia Experimental. Essa prática, ela tem nos levado a constituir um modelo experimental metodológico para a museologia, que tem como princípio a experimentação social, como algo que antecede os próprios museus e que está baseado na criação coletiva de significados e valores. A segunda fase desse modelo metodológico seria a denunciação, né? Diversos museus que a gente chama de experimentais, ou que se auto-intitulam de sociais, e que também são formas de museus experimentais, eles têm um papel de resistência e de denúncia, né? E hoje a gente vive um contexto em que os museus, eles são, os pequenos museus especialmente, têm um papel fundamental como instituições políticas junto ao patrimônio, promovendo as reivindicações de direitos culturais e de representação social no mundo pós-colonial. Eu diria que essa fase da denunciação, ela é um momento em que o museu tem necessidade de certa institucionalização, porque o museu ele vai permitir meios oficiais de tornar a experiência do grupo uma experiência de reivindicação, uma experiência de denúncia e, consequentemente, o museu como um ato de resistência. E, finalmente, a terceira fase desse modelo metodológico seria a mudança social, né? A mudança social por meio da emancipação do grupo, a partir da experimentação social, a partir dos atos de denúncia, da criação de perspectivas de denúncia por meio da performance museal, quer dizer, da criação coletiva de significados e de valores com essa crítica social, é que o museu vai ser utilizado como uma ferramenta de produção de mudança social.
social, que para a gente, né, dentro de uma lógica pragmática, ela é uma mudança axiológica. A mudança do museu, ela vai atuar sobre os regimes de valor instaurados, propondo diferentes regimes, diferentes formas de entendimento dos valores a partir dos consensos sociais de pequenos grupos dentro dos grupos hegemônicos. Então, diferentes casos que nós observamos hoje, eles promovem esse tipo de mudança e esse modelo ele se aplica, né, por exemplo, ao Museu das Remoções, no Rio de Janeiro, que é um museu que começa com uma luta pelo direito de habitar o seu próprio território, o direito de existir no seu próprio território, e hoje esse museu ele já vem servindo como um modelo de aplicação prática e de reivindicação política para outros territórios, para outros espaços onde tem acontecido remoções, que são fenômenos históricos no caso do Rio de Janeiro, né, e o museu ele vem reproduzindo a sua metodologia para que outros grupos possam reivindicar o direito por moradia nos lugares que foram conquistados ao longo de diferentes histórias de luta por direito à moradia no Rio de Janeiro. Então, observando essas três fases, né, a experimentação social, a denunciação social e, finalmente, a mudança, a transformação do grupo por meio da musealização, a gente consegue vislumbrar diferentes tipos de museus, como museus indígenas, museus de favela, museus sociais de diferentes formas, museus virtuais que são utilizados como formas de resistência, né, e que podem estar dentro desse escopo metodológico de estudo da museologia experimental. Então, para finalizar, a gente tem no grupo de pesquisa uma agenda ampla de observação social de novos museus, sem nenhuma pretensão de apropriação das práticas dos grupos, mas de fato de observação social para que a pesquisa em museologia ela possa avançar, e a linha experimental tem sido a linha mais apropriada para esse tipo de observação pragmática, né, comprometida com o olhar crítico sobre a prática, reflexivo, né? A museologia experimental ela dá base para uma museologia reflexiva, com base na ideia de performance museal, aquilo que o grupo constrói como uma encenação do futuro e que leva à produção daquele futuro que o grupo deseja para si. O museu, então, ele está completamente engajado no ato de criação coletiva de regimes de valores que vão permitir a existência dos grupos no futuro que eles desejam. Esses museus, eles se caracterizam atualmente na nossa conjuntura presente como museus com caráter altamente políticos, né? Mas é claro que as experiências elas são diversificadas. A gente tem museus voltados para perspectivas artísticas, museus com formatos daquilo que a gente considera tradicionais, instituições tradicionais, né? Museus que se intitulam sociais, mas museus que estão engajados com a transformação, com a passagem criadora, né? Com a experiência da criação, que é aquilo que está no centro dessa museologia mais pragmática e comprometida com a mudança. Sobre esses provocadores dessas experiências. Algumas curiosidades, assim, o Mário Vasques, ele é um autor que começa a ser discutido nos últimos icofões e, assim, alguns autores da América Latina já estão apontando a dificuldade de fontes documentais que o próprio Mário Vasques tenha escrito. O que nós encontramos são entrevistas de pessoas que trabalharam com eles, porque, assim, é interessante destacar que na proposta de discussão da Casa de Museu, ele trabalhava não só com estudantes do curso de museografia, mas também curso de pedagogia, teatro, todos aqueles cursos, todas aquelas áreas acadêmicas que o Vasques se articulou, ele trazia para a experiência da Casa de Museu. O Mário Vasques, ele passa muito essa ideia da interdisciplinaridade, tanto que a proposta do próprio Casa de Museu, quando ele para e ele escuta, quando ele faz, antes de ser Casa de Museu, ele faz o Observatório da Periferia, a proposta dele é muito mais entender o que essa população necessita e como é que o Museu Nacional de Antropologia pode auxiliar. E aí, num desses processos de entrevista ao Mário Vasques, já com uma idade avançada, uma das que foi na época da Casa de Museu uma estagiária
secretária dele pergunta: Mário Vasques, qual seria a função do museu? Aí ele: depende do museu. A gente sempre fala que a função que os museus cumprem as suas funções quando são museus maiores, museus avançados. Mas aí ele tem uma fala que é muito interessante, que nos lembra aquela ideia do menos é mais. Quando ele fala que às vezes é no museu menor, no museu mais simples, que a função do museu é desempenhada. E uma outra questão que ele coloca nesse processo de entrevista é que o que ocorre é que nós queremos mudar a sociedade com os museus. Não, os museus não são aqueles que vão transformar a sociedade. Os museus são coadjuvantes no processo econômico, social e político. Então isso é muito interessante. Nós somos aqueles pequenos provocadores que vamos mudando devagar as mentes. Agora também um pouco mais sobre a Marta Rona. É interessante trazer um pouco da trajetória familiar. A Marta Rona, ela vem de uma tradição familiar de mulheres mambisas, que são mulheres guerrilheiras, que vão participar do processo de independência de Cuba. Ela muito cedo começa a trabalhar, porque de certa forma ela fica órfã. Ela trabalha, ela vai estudar na Escola Nacional de Desenho e Gravura em Cuba. Ela se forma muito cedo. E logo depois ela recebe uma bolsa de estudos na França, que ela se especializa na arte da cerâmica, e quando ela volta para Cuba, ela já volta participando de um coletivo artístico chamado Sociedade Cultural Nuestro Tiempo. Na verdade, ela ajudou a fundar, mas é quando ela retorna de Paris que ela vai efetivamente atuar. E nesse processo de atuação, como se fosse o que hoje nós entenderíamos como coletivos culturais, a Marta Rona, ela fica responsável pelo setor de artes nessa sociedade cultural no extra-tempo. E o que seria essa sociedade cultural? Seria uma sociedade cultural que teria a perspectiva de fazer resistência a partir da arte ao projeto de cultura realizado pela ditadura do Fulgêncio Batista. E é interessante colocar que logo depois que ela retoma as atividades na sociedade cultural no extra-tempo, essa sociedade cultural, com outros movimentos culturais de imigrantes, vai criar uma revista no extra-tempo. E uma outra questão também interessantíssima é que a Marta Rona, quando ela se filia ao Partido Comunista, Partido Socialista Cubano, ela já tem toda uma experiência anterior de articulação de movimento estudantil. Após a Revolução Cubana, ela é convidada, por Célia Sanches a dirigir a parte cultural e a parte de cultura da Revolução de Cuba Socialista. E aí ela começa a participar do ICOM, dos fóruns do ICOM, do ICOFON, e aí em 77 ela cria essa Lei 23. Essa Lei 23, como eu abordei anteriormente, ela vai ser um marco, porque antes da Revolução toda a ilha cubana tinha, mas a gente tem que conferir nas fontes, mas assim, não passava de entre 10 a 13 museus. Após essa obrigatoriedade de em cada município ter um museu, o número triplica de museus, e essa perspectiva do museu trabalhar atrelado à escola, trabalhar muito próximo à perspectiva que o México vai desenvolver, que desenvolve antes e depois sobre museus escolares. É interessante também colocar que a Marta Rona, ela vai ser imprescindível para o processo de tombamento de Havana Velha, da criação das oficinas de historiador, de restauração. E assim, numa das entrevistas, ela também é uma outra autora muito parecida com Mário Vasques, que é muito mais da prática do que da escrita, mas mesmo assim a gente ainda encontra algumas publicações feitas pela própria Marta Rona. E numa das entrevistas antes dela morrer, ela pergunta assim: você não sente que toda a sua produção, toda a sua vida, você se dedicou muito mais à política, à gestão pública da cultura, do patrimônio, do que a sua arte de ser artista plástica? Ela fala assim: não, eu sendo uma gestora dos patrimônios públicos, eu servi muito melhor à sociedade do que eu fosse uma artista plástica. Então, assim, ter essa compreensão e esse senso de humildade e de serviço ao coletivo, E aí,
finalizando com as contribuições de Valdízia Rússio, é interessante notar que, assim, quando nós realizamos as pesquisas nas fontes documentais, né, de autores consagrados que já trabalham com Valdízia Rússio, como a professora Cristina Bruno, nós realizando o cruzamento de informações com a hemeroteca digital do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, nós começamos a observar que alguns temas, alguns assuntos abordados por Valdízia Rússio estavam em consonância às resoluções que teve em 77, no ícone de 77 na União Soviética. Então é interessante pensar como esses três autores que participavam de experiências pioneiras, né? Porque quem no Brasil antes abordava a importância da participação da criança do museu? Eram pessoas muito mais ligadas à educação do que pessoas dentro da área da museologia. Retomando, né, alguns detalhes, né, sobre a contribuição de Valdízia Rússio, interessante quando a gente coloca a publicação dela, né, no Seminário de Políticas Públicas do México, em 87, ela, no primeiro momento do artigo, ela usa o termo difusão e depois socialização do patrimônio. E aí, até na pesquisa que nós realizamos e apresentamos ano passado, nesse artigo ela apresenta 4 questões que vão ser questões caras, questões importantes a esses outros 2 provocadores que citamos anteriormente, provocadores de experiências populares na América Latina, que vai ser Mário Vázquez no México e Marta Arjona em Cuba. E é interessante colocar um dado que eu esqueci, que tudo começa, a experiência do Mário Vázquez começa na periferia do Museu Nacional de Antropologia, considerado uma área marginal, mais isolada, quando é feita uma pesquisa de público e que a grande parte de visitantes são os não moradores daquela região. Então começa um trabalho de, primeiro, quem são esses moradores, quem é esse público próximo ao Museu Nacional. Claro que é numa perspectiva mais distante, mas assim, a grande parte de visitantes eram os não mexicanos, né? Então, a partir de uma necessidade de conhecimento dos locais, das comunidades locais, que inicia esse trabalho. E quando a Valdízia Rússio coloca no início desse artigo apresentado no México, em 87, ela coloca, será que os patrimônios produzidos pela América Latina e Caribe são conhecidos e valorizados por seus moradores? Isso ela coloca em 87, quando, 10 anos antes, no encontro do ICON na União Soviética, que por coincidência ou não, estava presente Mário Vázquez, a Marta Arjona e a própria Valdízia, uma das resoluções é a questão da valorização, a valorização e a contribuição dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, como América Latina, Ásia e África. Isso há 10 anos antes. E aí a gente continua, e até hoje, 2018, a gente continua. Quais são os nossos patrimônios? Será que nós, latino-americanos, conhecemos os nossos patrimônios locais? Fica uma grande questão para provocação e processo de construção. Uma outra questão que ela coloca dessa necessidade de difusão e socialização é realizar uma análise de conjuntura histórica. Primeiro, quem são, que países são esses, que pessoas são essas que formam, que constroem essa identidade, né? E uma outra questão quais são as políticas públicas possíveis, e isso ela coloca em 87, e ela já coloca a total dificuldade de realizar uma política pública contínua que permaneça independente da mudança de Estado. Então a gente observa como as questões que ela coloca continuam extremamente contemporâneas e também quando você observa em locos, em questões mais ao mesmo tempo separadas, mas também em relações, quando a Marta Arjona coloca a Lei 23, que a obrigatoriedade do museu em cada município, ela não poderia estar descolada, da realidade da produção dos saberes e fazeres dos patrimônios locais dos moradores e principalmente das escolas rurais, né? Então, o que a Marta Arjona também coloca por fim, essa questão da ação cultural, que é um conceito
desenvolvido por Paulo Freire durante o exílio. Isso aí depois, numa próxima encontro, a gente pode desenvolver melhor quais os conceitos que esses provocadores de experiências populares na América Latina utilizam de Paulo Freire, né? E aí a gente também tem um outro ator que é o Philippe Lacouture, que também é do México, que ele não vai estar tão próximo a essas questões populares, mas ele vai contribuir num nível muito mais teórico, né, da perspectiva do museu dialogal. Vale também ressaltar que a partir da experiência da Casa del Museu, que depois de 8 anos desse processo de vivência da Casa del Museu no México, que começa o Programa Nacional do México de Museus Escolares. E aí uma outra questão também da Valdísia, que vai estar relacionado com os outros autores e também com o que é colocado nas resoluções em 77 no ICOM, é a importância da participação da criança, mas não é uma qualquer participação, é uma participação crítica. Valdísia Russo, a experiência paulista, né, ela traz como contribuição para pensar a museologia brasileira não só a sua experiência profissional no curso de especialização, quando monta a exposição Tropa e Tropeiro, e também posteriormente na elaboração do plano diretor do Museu da Estação Ciência da USP. O que ocorre é que, quando ela participa dos congressos, dos fóruns internacionais, seja de museologia no ICOM, como na própria América Latina, como Seminário de Políticas Públicas, que ela participa em 87, e esse artigo é recompilado pelo livro clássico da Cristina Bruno, nós compreendemos que esse texto, dentre outros, ele nos possibilita um olhar para pensar olhar e também compreender de como se dá essas experiências populares de valorização do patrimônio na América Latina. E esse artigo que ela apresenta no México em 87, nós estruturamos em 4 eixos. O primeiro inclusive até nós apresentamos no ano passado. Os patrimônios produzidos pela América Latina e Caribe são conhecidos e valorizados por seus moradores. Então, isso coaduna um pouco pela questão por que é criado a Casa del Museu no México por Mário Vasquez. Apesar do nosso foco ser agora Valdísia Russo, ela coloca uma questão que é atravessada, né, durante algumas décadas. Será que os próprios moradores conhecem os seus patrimônios e valorizam os seus saberes e fazeres como patrimônios locais? Uma outra questão também que a Valdísia coloca em específico nesse artigo e com muita propriedade é a análise de conjuntura, a urgência e insurgência no tempo, e ela coloca que as chaves de análise são as invenções do desenvolvimento não usadas por todos os homens. E ela coloca também o tempo do medo e a permanência ou a ruptura da dominação. Um outro ponto que é essencial, estrutural, quando ela coloca a produção de políticas culturais possíveis nas realidades sociais, isto é, em 87, a produção de Valdísia vai circular na década de 80, e ela já coloca essa precarização da manutenção do Estado para pensar as políticas públicas de cultura, envolvendo a questão dos patrimônios e dos processos de musealização. Então, como trabalhar a perspectiva que foi dada na resolução lá em 77 de valorizar os patrimônios dos países em desenvolvimento, América Latina, África e Caribe, Ásia, com essa total não possibilidade de uma política pública de continuidade. Isso em 87 a gente vai observar que até hoje, em 2018, a gente tem políticas públicas, culturais, que quando muda a gestão, há uma total ruptura. E como manter a continuidade? Como manter a valorização dos patrimônios locais, né? E por último, quando ela pensa também a questão da produção de políticas culturais possíveis das realidades sociais, a importância da ação cultural museal como um direito fundamental que não se sucumbe aos interesses políticos e eleitoreiros. Cabe aqui destacar, abre aspas, seja uma obra aberta, né? Seja a chave a difusão e a socialização dos patrimônios, geradora de novos modos e experiências em museus, né? Esse ponto, ela coloca muita questão de como desconstruir os modelos
referenciais do norte global e iniciar uma perspectiva de valorização dos patrimônios, né, do sul global. Então é muito interessante como uma brasileira, produto histórico do seu tempo, também era militante, participou de partidos, de partido político de esquerda, tem uma formação em direito, assim, tem outros autores aqui no Brasil que pesquisam essa autora. A nossa perspectiva é muito mais entrelaçar essa abordagem de Valdízia Russo com outras autoras, com outros, não, nem autor, eu gosto de usar o termo provocador de experiências populares, né, de valorização dos patrimônios locais. E por fim, ela coloca que essas políticas devem ser construídas com aqueles envolvidos em seu raio de ação, não só com os museólogos, mas também com a própria comunidade local. Então, eu acredito que a grande contribuição de Valdízia seja pensar a realidade brasileira na década de 80 e que, se pensarmos na atual conjuntura, nós estamos, né, enfim, como pensar os nossos patrimônios locais diante de uma não continuidade de recursos, diante de uma escassez de recursos, né? E principalmente pensar em possibilidades criativas e sustentáveis. Ela coloca também em uma das publicações que a América Latina deve deixar de ser uma caixa de reserva, né? Da gente parar um pouco com essa ideia de absorção de modelos externos, mas começar a pensar nas nossas próprias experiências e modos e formas que são extremamente nossas e extremamente criativas e possíveis. Os desafios da museologia experimental. O nosso objetivo um pouco com a museologia experimental, entrando numa metodologia ligada à prática, é abrir um pouco as portas daquilo que se entende como teoria museológica para novos saberes, novas formas de museologia, novos entendimentos museais, né? E principalmente definir de algum modo as linhas de pesquisa em museologia no Brasil e na América Latina, a partir dos nossos próprios olhares sobre a experiência e sobre a prática, entendendo que historicamente a América Latina alimentou a teoria da museologia, alimentou os principais paradigmas da museologia a partir do olhar para a prática, né? O Homi Bhabha vai dizer, por exemplo, que o novo entra na tradição a partir das hibridizações, né? Eu acho que é um pouco isso. A nova museologia, a suposta nova museologia, ela vai sintetizar uma série de experiências que já vinham acontecendo em diferentes lugares do mundo, dentro de um discurso que é um pouco teórico, é um pouco político e obviamente vai fomentar diferentes práticos dali em diante e vai chegar naquilo que a gente entende hoje como museologia contemporânea. A museologia experimental seria para a gente a raiz dessa museologia contemporânea, né? O princípio inicial que levou à observação de práticas de ruptura, efetivamente. Sim. E hoje a gente continua observando essas rupturas nos diferentes contextos e, no nosso caso especificamente no grupo de pesquisa, no contexto brasileiro, né? Sim, sim. E eu acho que não acredito que é um grande desafio, porque quando a gente trabalha com as bases estruturais, né, como na construção de uma casa, essas bases estruturais elas são encobertas com cimentos, né? Então é interessante pensar o que antes de nós chegarmos à base, o que vem antes. E por que foi feito isso? E por que não a visibilidade dessas produções? E eu acredito também que um outro grande desafio seja, por exemplo, tanto da questão teórica e metodológica colocada, né, o que nós acreditamos ser a museologia experimental, e a partir dos exemplos práticos que eu trouxe dos provocadores na América Latina, como Vasquez, Arjona e a própria Valdízia, dentre outros, né, que depois no próximo bloco ou no próximo momento a gente vai apresentar, é pensar como diria o Paulo Freire e o Gramsci, é trabalhar essa perspectiva teoria
prática, teoria, e é um movimento dialético que não há um processo de interrupção. Pelo contrário, é um processo simbiótico e de retroalimentação e também de oxigenação, porque a gente nós não podemos ficar encerrados na nossa cadeirinha de professor ou de alunos, a sala de aula do fundamental, do médio, da universidade, nem nas nossas queridas salas dos nossos pseudos gabinetes de curiosidades. Então, acho que é muito importante trazer essa reflexão para a questão: quais são os nossos grandes desafios, principalmente na atual conjuntura brasileira de 2018. Nesse sentido, a museologia experimental acho que tira a gente um pouco da nossa zona de conforto, né, o que do ponto de vista da pesquisa museológica é fundamental e necessário, e mostra que os museus não apenas eles são produto da sociedade, como a nova museologia tão enfaticamente evidenciou, mas eles também produzem sociedade, né? Os museus fazem alguma coisa. Então, aquela pergunta, o que faz o museu faz sociedade, o museu faz a produção de valores, o museu constrói imaginários, o museu transforma, e esse poder conferido a gente só consegue observar do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista da pesquisa empírica, e esse é um pouco a nossa principal seara na museologia experimental, e obviamente que ela abre diálogos para todas as outras linhas de museologia, às quais a gente está completamente abertos e interessados em conhecer e se aproximar cada vez mais. Agradecemos então ao curso de museologia da UNB pelo convite, pelo acolhimento e por essa disposição de discutir museologia fora da caixa, de pensar uma museologia contemporânea aberta a novas possibilidades de pesquisa e novas possibilidades metodológicas e teóricas para olharmos as nossas práticas museais.